Ser livre para comer do pão da vida. Porque Ele está aqui. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Por um instante. Por um instante, só você e o Senhor. Só você e o Senhor. Só você e o Senhor. Ame ao Senhor, ame ao Senhor. Derrame sobre Ele o seu amor. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta noite que o Senhor venha alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Estes são tempos tão determinantes, ó Deus, para a igreja no Brasil. Estes são tempos tão importantes, tão decisivos. E nós não queremos estar adormecidos, não queremos estar dispersos, mas Espírito Santo de Deus, arrebata os nossos corações nesta noite. Arrebata os nossos corações nesta noite. Venhamos nos apaixonar profundamente pela pessoa de Cristo Jesus. E que estejamos alinhados com o coração deste homem, totalmente Deus, que vem reinar sobre a terra. E nós te dizemos: estabelece o teu reino em nós. Estabelece o teu reino na nação brasileira. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Que o mesmo anseio que existe nos céus seja derramado nos nossos corações nesta noite. O mesmo anseio que existe nos céus, para que o teu reino venha, para que a tua glória se espalhe por toda a terra, e toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor. Que façamos parte deste anseio, que façamos parte daquilo que o Senhor está fazendo no planeta Terra nestes dias. Que não estejamos dispersos. Espírito Santo de Deus, arrebata os nossos corações, atrai os nossos olhos a Ti. Espírito de revelação e conhecimento seja sobre nós. Enche-nos nesta noite. Queremos Te conhecer mais, Deus. Queremos conhecer os Teus pensamentos, o Teu querer, a Tua vontade, o Teu anseio. E queremos compartilhar deste anseio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Existe um anseio no coração de Deus. E quando nós lemos esta palavra, nós descobrimos que toda ela fala de uma só coisa. Fala de um amor incomparável, de um amor tão grande que rompeu a eternidade e desceu para que fôssemos um, para que tivéssemos um só coração.
um só pensamento, para que fôssemos uma só família. Queria que você ficasse bem à vontade. Se você quiser se assentar, se ajoelhar, se deitar no chão, faça o que você sentir de fazer nessa noite. Fique à vontade com o Espírito Santo. Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós queremos, é a presença santa do Senhor. Nosso anseio é para que essa presença venha nos desconstruir. Tem nada melhor que ser desconstruído por essa presença de Deus. As programações vão todas embora. E eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo quando a nossa programação vai pelo ralo. Quando o Espírito Santo de Deus vem e desconstrói tudo que a gente programou, nos deixa estatalados no chão, parecendo que foi atropelado. Eu amo isso. Eu amo quando Deus arranca minha soberba, parece que vai me virar do avesso. Eu me lembro bem a primeira vez que o Espírito Santo me tocou de uma forma muito forte. A música era meu vício, era um vício. O microfone era um vício. Era um lugar de autoafirmação, de esconderijo. E o dia que a presença de Deus me pegou, a primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu não conseguia pegar microfone. Eu não conseguia cantar. E Deus desconstruiu os meus sonhos de alto a baixo. Deus desconstruiu tudo que eu sonhava. Deus diz: menina, você vai sonhar os meus sonhos. Você vai sonhar o que eu tenho para você. Então fique à vontade com o Espírito Santo nessa noite. Ele está aqui. O microfone é dele nessa noite. E nós queremos comer e beber dessa presença, mais do que tudo, mais do que tudo. Nós ansiamos pela manifestação da glória do Senhor. Ansiamos. Nosso coração tem sede e fome. E o plano de Deus, o principal, o plano de Deus, o que Ele quer, o que Ele deseja de todo o coração, é estar conosco. João 17, verso 24, Jesus diz assim, você não precisa abrir, só me ouça. Jesus diz assim: Pai, eu desejo que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que tu me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Se existe um desejo no coração de Jesus, é que nós estejamos aonde Ele está, é que nós estejamos com Ele. O desejo do coração de Deus é ter comunhão com o homem. O desejo, a vontade de Deus e a missão de Deus. Deus está em missão. Deus está em missão. E a missão de Deus é arrebatar o coração do homem, para que o homem venha amá-lo assim como Deus o ama. O plano de Deus é arrebatar o meu coração, o seu coração, para que nós venhamos a amá-lo com tamanha intensidade, a ponto de nós atrairmos a presença dEle aqui para esta terra. E a igreja que vai atrair a presença de Jesus de volta, porque é isso que nós queremos que Ele volte. A igreja que vai presenciar e fazer parte da chegada de Jesus,
É uma igreja que anseia de todo o seu coração estar com Ele, pertencer a Ele, vê-lo face a face. E o que o Espírito Santo de Deus está fazendo nestes dias é que Ele está se certificando de que esta igreja esteja viva, de que esta igreja esteja atuante. O Espírito de Deus está na missão de fazer com que essa igreja se levante, a igreja que ama Jesus, a noiva do Cordeiro. Eu não me refiro a uma instituição humana de prédios e placas, mas eu me refiro a pessoas, pedras vivas, pessoas que amam a Jesus, que são pedras vivas, colocadas sobre a pedra fundamental, ligadas ao cabeça que é Cristo Jesus. O Espírito de Deus está trabalhando no interior de homens, mulheres, jovens e crianças, para que eles estejam cada vez mais apaixonados por este homem, Jesus, o Rei que vem, o Rei que vem. Este é o propósito, este é o nosso propósito. O apóstolo Paulo diz: eu deixo todas as coisas para trás, eu prossigo para o alvo, para o conhecimento de Cristo Jesus. Quão sublime é o conhecimento de Cristo Jesus, o quão maior do que todas as coisas que eu abri mão é o conhecimento de Cristo Jesus. Conhecê-lo, nos aprofundarmos nele, é tão maior e mais sublime do que qualquer outra coisa que possamos fazer nessa vida. Conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunicação dos seus sofrimentos. Foi o que Paulo disse. Quero conhecer essa pessoa, Jesus. Quero ter tudo a ver com Ele. Quero pensar o que Ele pensa, quero dizer o que Ele diz, quero fazer o que Ele está fazendo. E Jesus diz a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, Ele iria nos guiar a toda a verdade, Ele iria nos dirigir. Jesus disse lá em Mateus 16, aliás, João 16, Jesus disse: eu tenho muito para dizer para vocês, mas agora eu não posso. E eu vou embora, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade, e Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai falar não de si mesmo, mas Ele vai falar daquilo que tem visto e ouvido, e Ele vai revelar para vocês as profundezas de Deus. Ele vai revelar para vocês aquilo que está por vir. O Espírito Santo da verdade vai nos guiar à totalidade da verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito de Deus vai nos guiar para conhecê-lo mais todos os dias. Existe uma noiva sendo preparada para um noivo. E essa noiva vai estar, uma característica da noiva do Cordeiro nos últimos dias, a noiva que vai ser arrebatada com Cristo nas nuvens, é uma noiva sem ruga, sem mácula. Uma noiva que vai não apenas obedecer, caminhar em obediência a Jesus, mas é uma noiva que vai estar em plena concordância com Jesus. É diferente a gente obedecer. Muitas vezes nós obedecemos por medo. Quando eu era pequena, tinha uma visão de Deus, o Deus carrasco que esperava atrás da parede para me punir caso eu fizesse alguma coisa errada. A impressão que eu tinha de Deus era essa. Então eu obedecia, mas eu obedecia por medo. Eu não obedecia por amor.
Mas a noiva do Cordeiro, ela será uma noiva totalmente apaixonada por Jesus e totalmente comprometida com o seu coração e com a sua vontade. Vai existir um alinhamento desta noiva. Essa noiva vai começar a surgir. Ela já está aqui. Ela já está aqui. Talvez você olhe para você, eu sou tão mais ou menos, está tão difícil. Essa carne minha está acabando comigo. A caminhada está pesada, mas eu vou te dizer, o Espírito de Deus está trabalhando em você. Ele está trabalhando em você para alinhar o seu coração ao coração de Deus, à vontade plena de Deus. E eu quero que você saiba, eu quero afirmar mais uma vez, que o plano principal de Deus não é o de nos dar uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova. Todas essas coisas são muito legais, muito boas. Eu amo ganhar roupa nova. Aliás, eu estou toda ganhada aqui hoje, estou tão feliz por isso. E Jesus já me mandou fazer uma limpa no guarda-roupa de casa e dar tudo aquilo que está lá, que está sobrando, que está acumulado. Tudo que é acúmulo na nossa vida tem que sair. Amém, gente? O plano principal de Deus não é fazer você ganhar muito dinheiro, ter muitas posses, ter muitas coisas. Desculpa. Tudo isso é muito bom. E Deus tem algumas pessoas que realmente serão muito ricas com um propósito. Um propósito de Deus. Existe um propósito na riqueza. Existe um propósito nos bens. Os bens não são para satisfação egoísta pessoal. Os bens são para investir no reino de Deus. Não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça não rouba, aliás, a traça não corrói, que eu saiba, nenhuma traça roubou ninguém até hoje. Se alguém achar uma, me avise, que a gente dá um jeito de prendê-la. Onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, é nesse lugar, é nos céus, que nós precisamos acumular bens. E o plano principal de Deus é estabelecer o reino dele. Todas as coisas nas nossas vidas, o propósito principal de todas as coisas na minha vida precisa ser estabelecer o reino de Deus, cooperar com aquilo que Deus está fazendo na terra. Cooperar com aquilo que o Espírito de Deus está fazendo na terra. Existem pessoas nos nossos dias, no ambiente igreja, que não têm cooperado com aquilo que Deus está fazendo, com a obra que Deus está fazendo. Estão fazendo alguma coisa, sempre estão fazendo alguma coisa, mas não estão fazendo a obra que é de Deus. Tem gente que está cumprindo um ministério, eu tenho um ministério, e eu faço isso, aquilo outro, e faz um monte de coisas, mas não está fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Porque obra de Deus não significa cair em ativismo. Obra de Deus não significa fazer coisas diante dos olhos das pessoas. Fazer a obra de Deus significa estar alinhado com o coração de Deus. Porque quando estamos alinhados com o coração de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos o propósito de Deus e começamos a cooperar com Deus na obra que é de Jesus, no ministério que é de Jesus. Volte-se para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: eu e você, eu lamento te informar que você não tem um ministério. Você precisa, sabe quem diz isso? Pastor Cirilo. Diga para quem está do seu lado: você precisa cooperar, fazer parte do ministério de Jesus.
Porque esse ministério é muito bem sucedido. Aleluia. Mas para cumprir esse ministério, nós precisamos estar alinhados com o coração de Deus. Eu preciso conhecer o coração dele, saber o que ele pensa, para falar o que ele fala, para fazer o que ele faria. É isso que eu preciso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 lugares diferentes nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16. Esse texto é muito conhecido. Gálatas 5:16. Começa dizendo assim: minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Ou seja, você na caminhada com Jesus vai perceber que você na sua força não consegue ser santo. Bom, péssimo. Mas tem uma boa notícia. Diz assim: se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da lei em legalismo. O que é legalismo? São aquelas regrinhas humanas que muitas vezes nós seguimos. Regrinhas humanas, regras humanas. Eu costumo dizer algo que eu ouvi, é que o Evangelho não é um conjunto de regrinhas que nós seguimos para ir para os céus. O Evangelho não é legalismo, não é essa coisa de ficar seguindo costumes humanos para propósitos humanos. Mas o Evangelho, ele é comunhão com Deus. O Evangelho fala sobre ter paz com Deus através de Cristo Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Eu, no meu esforço, não posso fazer nada para ser salvo diante de Deus, para ser merecedor do amor de Deus. Mas Deus nos deu Jesus, e Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o texto continua dizendo assim: é evidente, verso 19, é evidente que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, a impureza, indecência, adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe nada na lei contra essas coisas. Além disso, quem pertence a Cristo Jesus condenou a velha natureza à morte na cruz, com as suas paixões e desejos. Já que é pelo Espírito que temos vida, que sejamos também pelo Espírito que ordenemos a vida diária. Ou seja, já que é pelo Espírito de Deus que nós temos vida, recebemos vida, esse mesmo Espírito
que nos deu vida, que nos vivificou em Cristo Jesus, é um Espírito que faz com que eu não peque mais todos os dias. É um Espírito que vai me direcionar no meu dia a dia, para que eu não viva mais como escravo do pecado, para que eu não viva mais como escravo da velha natureza. A mesma graça que me salvou, que me libertou, que me curou, que me trouxe vida, que me incendiou, a mesma graça me capacita a não pecar. Quando a gente anda com Jesus, uma das consequências de andar com Jesus é que nós passamos a amá-lo mais. E quanto mais nós o amamos, mais nós abandonamos os velhos hábitos, as velhas coisas. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Bora confessar pecado. Que púlpito é um lugar bom para confessar pecado. Então vamos lá. Quando eu e o Gustavo tínhamos cerca de menos de um ano de casado. Quantos aqui tem um ano de casado, mais ou menos? Quantos estão casados aqui? Primeiro, quantos estão casados? Levanta assim. Glória a Deus. Tem muito solteiro neste lugar. Jesus tem compaixão. Quem está solteiro aí? Levanta a mão. Uou! Meu Deus! Vai passar, gente, vai passar. Deus é bom. Fique em Jesus que você vai achar alguém para você. Amém? Fique em Jesus, permaneça nele. É um bom lugar para encontrar alguém. É em Cristo. Quando a gente estava no primeiro ano de casado, meu primeiro ano de casado foi muito difícil. Muito difícil. Algumas pessoas que estão no primeiro ano sabem do que eu estou falando. A gente se une a uma pessoa totalmente diferente da gente, que foi criada num lugar diferente, numa família diferente, com hábitos diferentes, com coisas diferentes. E eu me lembro uma das primeiras brigas que eu tive com o Gustavo depois que casei. Nívia, você briga com o Gustavo? Brigo. Porque você não? Né? Tem gente aí que é mais santo do que eu e não briga com o marido. Eu brigo, confesso, né? Não é, a gente não se estapeia não, mas a gente tem as nossas discussões, as nossas discordâncias, né? Discordar às vezes faz parte de um relacionamento. E uma das coisas que aconteceu, eu me lembro bem que a gente entrou numa discussão e eu me exaltei. Eu me exaltei tanto, gente, que eu peguei a minha mala. E eu quis colocar coisas dentro da mala, as minhas coisas, e voltar para casa do meu pai. Lembra disso, Gu? Ele nem lembra. Ele nem lembra. Graças a Deus. Deus é bom. Mas eu me lembro disso. Que na primeira discussão que a gente teve, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, né? O Jason voltou com força, né? Quem lembra do Jason? Como é que era? Era Sexta-feira 13? Não, era... Qual que era o nome do filme, gente? Hã? Sexta-feira 13? Não, Sexta-feira 13 era outro bicho horroroso. Eu não lembro, mas... Bom, não vou fazer propaganda de filme aqui também. Anyway... Né, o monstro, né, ele voltou com tudo. Carne pura. Carne pura. E eu peguei a minha mala para colocar as minhas coisas e ir embora de casa. E naquele momento o Espírito Santo veio com uma consciência dentro de mim, dizendo: tá errado. Tá tudo errado. Não é assim. E hoje, gente, para encurtar a história, a gente vai fazer 12 anos de casados. Glória a Jesus. Quem conhece eu e o Gustavo sabe que a gente é totalmente diferente um do outro. Gustavo é o cara brincalhão, eu sou a menina séria.
Somos muito diferentes, mas a gente se fortalece na diferença. Aquilo que um não é, o outro é. E a gente caminhando junto, a gente se equilibra de uma forma muito boa, muito gostosa. E Deus faz isso de um jeito muito lindo. E, enfim, o que eu quero dizer para você nessa noite é que todos nós estamos numa luta muito grande contra a nossa carne, contra a nossa natureza, nossa velha natureza. Mas o Espírito Santo é quem nos auxilia, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos leva a deixar para trás as coisas que ficam, e a gente vai na caminhada com Jesus. Aos poucos a gente vai deixando de lado aqueles hábitos que a gente tinha, aquelas coisas que a gente fazia antes, aquelas coisas que a gente, sabe, de que você lembra, quando eu me lembro disso, eu me envergonho muito, né? Mas Deus vai arrancando de nós essa velha natureza, essas velhas tendências, esses velhos hábitos. E de repente na caminhada com Jesus, a gente começa a tomar nojo pelo pecado. Nojo. Por isso que é possível, eu digo para você, a mesma graça que nos resgatou das trevas, ela nos capacita a sermos como Jesus. Diga isso para quem está do seu lado, a mesma graça que nos resgatou das trevas, nos capacita a sermos mais como Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Toda glória a Jesus. Agora a gente vai para a mensagem mesmo. Isso foi só uma introdução. Foi só uma introdução. Agora a gente vai para a mensagem que eu realmente queria passar para você. Olha com muito desespero para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele, ela não vai parar de falar nunca mais. Glória a Deus. Só ouvi um glória a Deus até agora. Então eu vou tentar não demorar muito. Vamos lá, abre sua Bíblia comigo em Mateus 25. Mateus capítulo 25. Mateus no capítulo 25. Conta 3 histórias. Jesus conta 3 histórias que são aparentemente distintas umas das outras, mas essas histórias, elas têm tudo a ver uma com a outra, e elas nos passam uma mensagem central, e eu queria que nós falássemos um pouco sobre isso. Abre a sua Bíblia comigo, Mateus 25, 1. Eu não vou ler esse texto todo, porque ele é muito grande, mas eu queria que você lesse ele em casa. E eu vou rapidamente falar sobre essas histórias. A primeira história fala sobre 10 moças, 10 virgens, que se preparavam para um casamento. Se preparavam para encontrar-se com um noivo. E essas 10 moças, eu imagino que elas estavam prontas, arrumadas, mas elas iriam se encontrar com um noivo num lugar, num ambiente que exigia que elas tivessem luz. E o que aconteceu foi que 5 delas eram inteligentes, né? Elas pensavam, elas eram sábias. Então o que elas fizeram? Elas tinham uma lamparina, né? Uma coisa bem antiga, esse negócio de lamparina, bem da roça, assim, né? Quando a gente não tem luz elétrica, usa-se uma lamparina. E a lamparina, ela é alimentada com óleo. Para se acender a lamparina precisa óleo, né? E 5 dessas moças, elas foram inteligentes o bastante para levar óleo que durasse para a noite toda. As outras 5 sofreram de uma amnésia, sei lá o que deu nelas, né? A Bíblia diz que elas eram loucas. Ou seja, elas não pensaram muito bem, elas eram
displicentes, desmazeladas. E o que aconteceu foi que elas não levaram óleo para alimentar as suas candeias, as suas lamparinas, até aquele horário mais tarde da noite, quando o noivo iria chegar. Num determinado ponto, todas elas adormeceram. E o noivo chegou, e foi anunciada a chegada do noivo. As 5 que estavam prontas, elas entraram com o noivo, e as outras que não estavam prontas, elas tinham ido buscar óleo na cidade, comprar óleo. Elas tinham ido fazer o que elas deveriam ter feito antes. E elas foram comprar óleo. Quando elas foram, o noivo chega, as 5 entram, as 5 que estão prontas entram, e as outras ficam de fora. E no final das contas elas voltam, e o noivo diz para elas: eu não conheço vocês, vão embora, eu não conheço vocês. E a porta se fechou, estava fechada para elas, e elas não puderam entrar. Essa é a primeira história. A segunda história, Jesus fala sobre um senhor de escravos, e esse senhor, ele deixa dos seus bens com alguns de seus escravos, para que eles cuidassem enquanto ele estivesse fora. E a um ele deu 5 talentos, né? E a minha Bíblia diz aqui que os 5 talentos equivalem a 100 anos de trabalho de uma pessoa. 5 talentos foi o que ele deu a uma pessoa, a um desses trabalhadores. A outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Ou seja, até aquele que recebeu 1 recebeu muito. Recebeu 20 anos de trabalho. Imagina o que você faria com 20 anos de trabalho na sua mão, em dinheiro. É muita coisa. É muita coisa. E aconteceu que aqueles que receberam mais, né, o que recebeu 5, investiu aquele dinheiro, ganhou mais 5. O que recebeu 2, investiu aquele dinheiro, ganhou mais 2. E o que recebeu 1, enterrou o dinheiro no chão, né? Você conhece a história. E quando o Senhor retorna, ele vai requerer dos seus servos aquilo que eles fizeram com os bens do Senhor. E então o que acontece é que ele recompensa os que investiram o seu dinheiro, e ele castiga aquele que não investiu nada, que desperdiçou o tempo, que foi preguiçoso e que não investiu absolutamente nada. A terceira história, Jesus nos fala sobre os bodes e as ovelhas, né? No dia em que ele começa dizendo assim que no dia que o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado dos anjos, ele vai se assentar no seu trono e vai separar do seu lado direito as ovelhas, do lado esquerdo os bodes. E para as ovelhas ele vai dizer: venham benditos de meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para vocês desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estive nu, vocês me vestiram, tive preso, vocês foram me visitar, estive doente, vocês estiveram comigo. E eles perguntaram: Senhor, quando foi que nós fizemos tudo isso para vocês? Jesus, né, o Senhor vai dizer para eles: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Aos bodes ele iria dizer: apartai-vos de mim, vocês, fiquem longe de mim. Vão para o fogo de condenação, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, estive doente, estive nu, vocês não me vestiram, não me visitaram. E eles perguntaram: Senhor, mas quando foi que nós tivemos com sede, com fome, nu, doente, e não fizemos nada para com o Senhor? E o Senhor vai dizer: todas as vezes que vocês não fizeram isso a um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Enfim, 3 histórias aparentemente distintas, mas todas essas 3 histórias, elas falam de uma mesma coisa, de uma mesma temática, né? Elas falam de um dia, o dia do encontro, o dia em que estaremos face a face com Deus. Todos nós vamos estar um dia face a face com Deus. Todos nós vamos estar um dia, vamos estar diante dele e vamos prestar contas. Toda a humanidade, de toda a história, de todas as eras, vai um dia estar diante do trono de Deus e prestar contas a ele, pela sua vida, por aquilo que fez e o que não fez. Isso é uma realidade.
é uma realidade que nós sabemos bem. Pergunta para quem está do seu lado, você sabe disso? Só para confirmar. Ou é a primeira vez que você está ouvindo? Você sabe disso? Não é mesmo? E eu queria falar um pouco sobre a primeira história. E a primeira história, a parábola das 10 virgens. Aquelas que estavam prontas, elas entraram com o noivo. As que não estavam prontas, elas ficaram do lado de fora. Por quê? Porque elas estavam ausentes, fazendo o que elas deveriam ter feito antes. Elas foram displicentes em relação à luz. Diga luz. Quando nós dizemos luz na Bíblia nós temos dois significados que eu posso ver a respeito de luz. Lá em Mateus 5:14, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz, ela não pode ser colocada debaixo de um banco. Ela não vai clarear nada. Ela vai ter que ser colocada em lugar alto, onde ela clareie toda a casa. Então, luz, ela fala sobre o testemunho de Cristo Jesus. A luz, ela fala sobre o manifestar do caráter de Deus em mim e em você. E a luz na palavra de Deus, ela também vai fazer uma referência à autoridade. Quando Jesus lá em Apocalipse diz para a igreja de Éfeso, ele adverte a igreja de Éfeso e diz para eles assim: se você não se arrepender da sua frieza e não voltar ao primeiro amor, eu vou retirar o seu candelabro do lugar, ou seja, vou retirar a sua posição de autoridade onde você está. É isso que o Senhor diz à igreja de Éfeso. Ou seja, luz na palavra de Deus aqui no Novo Testamento, nós podemos ver a luz como o testemunho de Cristo Jesus. E segundo, como a autoridade que esse testemunho traz. E essas noivas, é interessante, eu peço licença aos teólogos e amigos aqui, para fazer uma analogia sobre isso. É interessante que aquilo que impediu as moças, as 5 noivas, de entrarem e estarem com o seu noivo, foi exatamente a ausência da luz. A ausência da luz. Ou seja, num ambiente escuro, de escuridão, noite avançada, nada mais óbvio, eu preciso ter luz. Num ambiente onde a escuridão está intensa, e naquela época, naqueles dias, não tinha luz elétrica. E quem mora em um lugar onde não tem luz elétrica sabe que as trevas são densas. As trevas são densas. E se a gente não anda com uma lamparina, uma lanterna bem pertinho da gente, a gente não consegue andar. E principalmente, a gente não consegue ser referência para que outras pessoas nos vejam e seguirem através daquilo que estão vendo em nós. Não é verdade? Nós vivemos hoje, trazendo isso para a nossa realidade, a gente vive hoje num país que se diz evangélico nos seus 30% de habitantes. Se não me engano, me corrigem se eu estiver errada, mas cerca de 30%, estatisticamente, cerca de 30% da população brasileira é hoje chamada evangélica. Isso é uma proporção muito grande. E é muito impressionante. Se você dissesse há anos atrás, se você nos dissesse que hoje nós seríamos capa de revista por aí, revista Isto É, tantos cristãos saíram na capa da Isto É, acho que foi nessa semana. Se nós disséssemos isso há anos atrás, a gente nunca poderia acreditar que isso fosse possível. Por quê? Porque praticamente, o evangélico sempre foi perseguido. Eu me lembro de uma época, o Eugênio está aqui para me testificar. Eugênio é meu amigo de vida, né, Eugênio? Me conhece desde 5 anos de idade, eu acho, menos, acho que menos até. Bom, e eu me lembro da época em que nós íamos para a mesma igreja, e a minha mãe me pegava pelo braço e a gente ia para a igreja no domingo de manhã. E crente, sabe o que era crente, gente? Crente era aquele cara que andava com a Bíblia debaixo do braço, assim.
E eu me lembro de sair com a minha mãe, eu de um lado e a Bíblia do outro. Eu também levava uma Bíblia. E nós saímos na rua, eu, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão. Saímos na rua. Nessa época meu pai ainda não era crente. E a gente saía todo mundo com a Bíblia debaixo do braço. Gente, eu me lembro da cara dos vizinhos olhando pra gente. Eles olhavam pra gente com cara de ódio. Cara de desprezo. Tipo, se eu pudesse eu matava você, né? Desculpe, gente, eu vou ter que falar. Crente da bunda quente. Eu lembro disso. Eu lembro disso na escola. Eu lembro dos coleguinhas de escola apontando pra mim. Eles, além de me zombarem por causa da minha cor de pele, eles me zombavam porque eu era crente. Crente da bunda quente, crente da bunda quente. Era assim. Era pesado. Era difícil ser crente, porque ser crente era sinônimo de ser chacoteado na escola. Era sinônimo de ganhar muitos inimigos. Ser crente também era sinônimo de outra coisa. E isso eu me lembro, porque eu já ouvi muitos irmãos dizerem a respeito. E eu me lembro de algumas pessoas dizerem, olha, há muitos anos atrás, a palavra de um crente valia muito. Então, se um crente virasse e dissesse assim para alguém, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar agora por essa mercadoria. Então eu vou voltar mais tarde, eu vou para minha casa, vou buscar o dinheiro e eu volto para te pagar. Se um crente dissesse que voltava para pagar, ele com certeza voltava para pagar. Quem aqui se lembra um pouquinho dessa época assim? Né? A galera com mais de 30, que nasceu na igreja. Léo não, né, Léo? Novinho. Mas eu me lembro de alguns pontos quando eu era criança. Eu me lembro disso. Que a palavra do crente, ela valia muito. Valia muito. Se um crente dissesse que era, é porque era. Era mesmo. E hoje, gente, nós vivemos num país onde cerca de 30% da população é evangélica. Uau! Se nós disséssemos isso para um pastor do interior de Minas Gerais, naqueles anos 60, anos 70, esse pastor ia ficar absolutamente atônito. Se fizéssemos uma viagem no tempo e pudéssemos dizer para um pastor, pastor, você não sabe o que aconteceu no futuro. No futuro, em 2012, nós seremos 30% da população brasileira. Esse pastor diria, glória a Deus, aleluia. Porque isso era totalmente inimaginável naqueles dias. Era inimaginável. Quando alguém se convertia a Jesus, se convertia mesmo, porque sabia que no pacote vinha perseguição atrás, vinha quebradeira atrás. Quem amava Jesus, amava mesmo, porque sabia que iria passar por privações, que corria o risco de perder o emprego, que corria o risco de ser perseguido na escola, de apanhar na escola. Quantas vezes eu apanhei na escola de colegas, porque eu era crente. % de uma população cristã. Você sabe o que acontece quando os cristãos quando começam a surgir cristãos numa sociedade? É que essa sociedade começa a mudar. Essa sociedade começa a mudar de uma forma estrondosa. A violência começa a acabar, os pobres, eles começam a ter cuidado, os órfãos, as viúvas, começam a ter onde se abrigar. Coisas maravilhosas e grandiosas acontecem na sociedade, quando a população de crentes cresce. Por isso eu me pergunto,
Por que é que no Brasil a nossa sociedade não está mudando? Por que é que no Brasil ser crente às vezes se torna sinônimo de ser caloteiro? Por que é que no Brasil ser pastor às vezes se torna sinônimo de ser ladrão? Por que é que no Brasil ser crente é sinônimo de ser qualquer coisa, sem caráter? Eu me pergunto por quê. Ser crente não é mais como era antes atrás. Ser crente não é mais como era há anos atrás, nos anos em que a minha mãe era crente, era jovem. Por que que ser crente hoje não é mais como anos atrás? Porque a nossa luz está se apagando. Por que é que a nossa luz, se nós somos 30% da população de evangélicos no Brasil, por que é que a nossa luz não está brilhando mais? Por que é que as pessoas não nos têm como referência de comportamento? Por que é que as pessoas não nos têm como referência de fidelidade? Por que é que as pessoas não nos têm como referência de gente que é correta moralmente? 30% da população do Brasil entra em grandes templos, lota estes templos, vai a eventos, dos quais muitos eu estou na frente, mas não conhecem a pessoa de Cristo Jesus. Não tem absolutamente nada em si que as identifique com Cristo Jesus. Não se identificam com a cruz de Cristo, porque não negam a si mesmos todos os dias. Não se identificam com o Cristo que se esvaziou de si mesmo e se esvaziou até a morte, morte de cruz, e deu tudo o que tinha por causa do amor que tinha, do amor que tinha por nós. Hoje nós vivemos dias cruciais, eu disse isso no início. A gente está vivendo um tempo que é crucial na história da igreja brasileira, onde nós vamos decidir se nós vamos continuar numa superfície de religião ou se nós vamos nos aprofundar em Deus. Porque se aprofundar em Deus, gente, significa se tornar referência de comportamento. Não que a gente comece a caminhar por regrinhas, mas é que a gente começa a andar no Espírito. E quem começa a andar no Espírito começa a ter os frutos do Espírito em si: caráter, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Quem começa a caminhar com o Espírito Santo, quem começa a caminhar com Jesus, começa a falar como Jesus fala, começa a pensar como Jesus pensa, começa a fazer aquilo que Jesus estaria fazendo se estivesse carne e osso aqui na terra. Quem começa a caminhar com o Espírito Santo não vive na prática das velhas obras, não vive como escravo do velho pecado, dos velhos hábitos, porque anda com Jesus. E quando a gente anda com Jesus, a gente começa a amar mais a Jesus do que a gente ama o mundo. A gente começa a querer mais a Jesus do que a gente quer o mundo. A gente passa a se identificar mais com Jesus do que a gente se identifica com o mundo. É isso que significa andar com Jesus. A sua luz começa a brilhar. E esta é a igreja que vai subir com Jesus. Esta é a noiva que vai subir para estar com Ele. É a noiva que se identifica com Ele, que se parece com Ele, que pensa como Ele pensa, e que por causa disso é uma cooperadora perfeita do seu reino. Esta é a noiva
que vai brilhar a luz de Cristo quando a escuridão for intensa. Porque eu quero te dizer, vai haver mais escuridão sobre a terra. O pecado e a iniquidade vão se multiplicar mais do que estão hoje. Pasme! O mundo e o seu sistema, quando a gente diz mundo, a gente diz sistema, é o sistema que rege a humanidade. É o jeito de pensar egoísta da humanidade. Esse mundo, ele vai se tornar ainda mais egoísta. Vai se tornar ainda mal, mais mal do que é. E neste panorama de iniquidade, de maldade, a luz da igreja vai resplandecer como nunca. E sabe o que acontece quando a luz resplandece? As pessoas olham e elas têm uma referência. Eu quero ser como fulano porque ele se parece com Jesus. Existe um Deus, eu sei que há um Deus. Eu sei que há um Deus. Porque aonde todo mundo é egoísta, cuida do seu próprio nariz, aquela pessoa ali está cuidando dos pobres, das viúvas, dos abandonados. Existe um Deus, tem que existir um Deus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Outra coisa que acontece quando nós começamos a caminhar alinhados com o coração de Deus em justiça, quando começamos a caminhar com Jesus em intensidade, uma outra coisa que acontece é que nós começamos a confrontar aquilo que é injustiça. E todo confronto com a injustiça vai gerar perseguição, vai gerar tensão. Foi isso que Jesus disse. Ele disse, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir você. Se foram atrás de mim, vão atrás de você. Porque cabe ao servo ser como o seu Senhor. E é tempo, gente, eu acho que eu vou parar por aqui por causa do tempo, mas é tempo. É tempo que Deus levante uma igreja de acordo com estes padrões. Uma igreja que se pareça com Cristo Jesus. Quantos aqui querem ser essa igreja? Olha que vem o pacote completo. Vem o pacote completo. Quem quer? Tem que ser o pacote completo. É as bênçãos, mas também tem as perseguições. Você quer? Are you sure? Tem certeza? Mas não existe nada que vale mais a pena. Vale a pena. Vale a pena. E no dia em que nós estivermos face a face com o Cordeiro Jesus, nós vamos entender o quanto vale a pena. O quanto valeu a pena. Que você não espere chegar diante dele e diga, por que eu não me dei mais? Olha isso, olha ele, ele é absolutamente lindo. Ele é absolutamente glorioso, ele é absolutamente bondoso, ele é puro amor. Por que é que eu não me dei mais? Por que é que eu não dei mais o meu tempo? É tempo nestes dias, e Deus quer levantar uma igreja que seja relevante no Brasil. Não simplesmente uma população em massa que encha templos, mas uma igreja que seja relevante. Não uma placa do lado de fora, Igreja Batista da Lagoinha, não, mas uma igreja que seja relevante,
que brilhe a luz de Cristo Jesus, que se pareça com Ele, que compartilhe do coração dele e que coopere com a obra que Ele está fazendo na terra. Este rei vai vir, este noivo vai vir, e aqueles que estiverem prontos, que estiverem com a sua luz brilhando, vão estar com Ele, vão estar com Ele, vão estar com Ele. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, feche os seus olhos.